want to see what the kid's got. Can he drive? Can he drive? You know what DK stands for? Donkey Kong? Drift King. Drift. What do you mean, drift? Still need a dictionary? Muito antes desse fictício rei do drift, muito antes do clássico cult sobre carros Desafio em Tóquio, muito antes de Masato Kawabata, James Dean e até Ken Block, muito antes de imaginarmos carros derrapando em alta velocidade com classe e elegância, alguns jovens loucos precisaram aprimorar e mostrar ao mundo sua cultura desobediente e revolucionária. Foi nas montanhas sinuosas do Japão que um jovem se tornaria o verdadeiro rei do drift. O verdadeiro, um adolescente prodígio e rebelde que aprendeu todas as técnicas possíveis e depois viraria um piloto de classe mundial, saindo das ruas dos vales japoneses para subir nos pódios dos melhores circuitos do mundo. Seu estilo único e habilidade ajudaram a transformar o drift em um esporte legítimo, com eventos específicos e competições respeitadas, culminando na criação do D1 Grand Prix, o principal campeonato de drift do Japão. Virou referência para os entusiastas do JDM, ficando famoso por usar carros acessíveis para demonstrar sua técnica, em especial o Toyota AE86 Sprinter Trueno, um ícone do drift. Sua história e legado extrapolaram o mundo do automobilismo, chegando ao auge de forma peculiar, fazendo dele um vencedor, inclusive, da corrida mais difícil do mundo. Keiichi Tsuchiya mudou toda a história do automobilismo japonês e de quebra deu uma enorme dor de cabeça até para a justiça. Pois bem, com vocês hoje, o verdadeiro rei do drift. Capítulo 1. O início. Antes de falar do início do reinado do drift, preciso contextualizá-lo do que acontecia pelo mundo no cenário automotivo e por que o drift jamais foi uma palavra usada por europeus ou americanos entre 1960 e 70. A Europa e a América do Norte viviam momentos distintos no cenário automobilístico, mas compartilhavam uma característica: o drift não era uma técnica utilizada em corridas ou competições formais, sendo praticamente desconhecido. Os europeus, por exemplo, estavam no auge das corridas de turismo, com competições como o European Touring Car Championship ganhando destaque. Carros como o BMW 3.0 CSL Batmobile, o Ford Capri RS 3100 e o BMW M3 E30 dominavam essas competições focados no desempenho técnico e na aderência máxima em curvas, utilizando técnicas tradicionais de pilotagem, sem espaço para derrapagens controladas. Outra grande paixão europeia era o rally, que vivia sua era de ouro com a categoria no grupo B. Carros como Audi 4, Lancia Delta S4 e Peugeot 205 T16 fascinavam o público com sua potência e agilidade em terrenos extremos. Inclusive, uma das técnicas do rally dessa época, o Scandinavian Flick, utilizado por pilotos no norte da Europa, consiste em transformar o peso do carro de um lado para o outro antes da curva, provocando uma derrapagem controlada. Embora o rally envolvesse esse controle extremo em superfícies de baixa aderência, o objetivo era puramente competitivo, sem a preocupação com o estilo que caracterizaria o drift no futuro. Nos Estados Unidos, o foco estava na potência bruta e na cultura dos muscle cars, priorizando arrancadas e velocidade em linha reta, sem explorar técnicas avançadas de controle em curvas. No automobilismo, as competições eram dominadas pela NASCAR e por corridas em circuitos ovais, onde o foco era a velocidade constante e a estabilidade. Ao mesmo tempo, a cultura hot rod permanecia forte, com os entusiastas modificando carros clássicos para drag racing ou exibições, sempre priorizando a potência do motor. Só que, como você já sabe ou decorou em nossos vídeos até esse ponto, a crise do petróleo de 73 e 79 trouxe mudanças significativas, reduzindo a demanda por carros grandes e sedentos por combustível, o que abriu espaço para modelos mais compactos das montadoras japonesas. Pois é, já do outro lado do mundo, no Japão, o cenário era bem diferente. A situação econômica e social influenciou diretamente o que eles faziam nas estradas e nas pistas.
Eu te explico. Durante as décadas de 70 e 80, o Japão vivenciou um crescimento econômico significativo, firmando-se como uma das grandes potências industriais do mundo. Esse período, marcado pelo milagre econômico japonês, transformou a indústria automobilística, recebendo investimentos para modernizar fábricas e criar veículos adaptados tanto ao mercado interno quanto ao externo. A capacidade de inovar, produzir com eficiência e entregar veículos confiáveis e acessíveis tornou o Japão uma referência global. Essa estratégia deu às montadoras japonesas como Toyota, Honda e Nissan uma vantagem competitiva frente aos fabricantes europeus e americanos, que dependiam de carros maiores e menos econômicos. Paralelamente, o Japão começou a expandir a produção de carros esportivos acessíveis de alto desempenho, voltados para uma nova geração de entusiastas. Modelos como o Toyota AE86 Sprinter Trueno, Nissan Silvia e Mazda RX-7 tornaram-se símbolos de agilidade e dirigibilidade, com tração traseira, peso leve e motores responsivos. Esses veículos não apenas conquistaram jovens motoristas, mas também se tornaram perfeitos para a prática de algo que emergia nas montanhas do país. A cidade de Tomi era famosa por suas fontes termais, paisagens bonitas e pela proximidade das ruas sinuosas da montanha, chamadas de Tougi. Foi lá que o nosso personagem, Keiichi Tsuchiya, nasceu, em 1956. No fim dos anos 60, era fácil ver carros como Datsun 510 e S600 da Honda, atacando as curvas de Usui Pass, entrada da montanha com 12 km de pontes, curvas fechadas, ruas estreitas e penhascos íngremes, a receita perfeita do perigo. À noite, essas estradas eram frequentadas por caras alucinados em competir entre si. Eles eram conhecidos como Hashiria, entusiastas do automobilismo que surgiram nos anos 60 e 70 e levaram seu amor pela direção para os lugares mais improváveis, como autódromos, ruas e colinas. Não tinha tempo ruim para eles. Durante esses eventos deles nas estradas, o pequeno Keiichi ficava acordado a noite toda, ouvindo o rugido dos motores ecoando pelas colinas enquanto a disputa acontecia. Isso mexeu com algo dentro do japonês que nem ele sabia que existia. Mas mexeu tão forte com ele aquele dia, motivado, Tsuchiya montou sua bicicleta motorizada e percorreu um trajeto de quase 200 km até chegar em Fuji Speedway. E não apenas para ouvir dessa vez, mas também assistir com seus próprios olhos. Bom, naquele dia, no circuito da cidade de Okayama, Keiichi testemunhou um dos melhores pilotos da história do país, o que inspirou o adolescente a fazer o que fosse preciso para passar a vida inteira fazendo o mesmo. Kunimitsu Takahashi dava aulas de pilotagem ultrapassando os rivais, deslizando o carro pelas curvas. Hoje, Keiichi, o adolescente que estava nas arquibancadas aquele dia, é conhecido como o rei do drift. Mas Kunimitsu é o pioneiro na técnica do drift. Mas antes mesmo de ser conhecido pelas suas derrapagens, Kuni-san, como também é chamado, tem uma carreira impressionante no automobilismo. O japonês nascido em Tóquio começou como piloto de motocicletas no final dos anos 50, subindo os degraus até chegar na Honda, onde ele usou a moto de 250 cilindradas para cruzar a linha de chegada do Grande Prêmio da Alemanha Ocidental, se tornando o primeiro piloto japonês a vencer um grande prêmio de moto na história. Depois, Kuni-san tentaria a perigosa corrida de Isle of Man TT, um circuito de moto extremamente veloz realizado em ruas públicas, e o lugar já tirou a vida de mais de 150 pilotos. Um dia eu te conto essa história. E Kuni-san quase se juntou a essa estatística. Em uma das 219 curvas do circuito da cidade de Douglas, Kuni-san perdeu o controle da sua moto e por pouco não perdeu a sua vida. Durante o período de recuperação do grave acidente, o japonês pensou muito se ainda valia a pena correr sobre duas rodas, e no fim ele decidiu que não voltaria. A Nissan, que na época tinha menos de 30 anos de vida, sabia da performance dominante do japonês com a moto, e assim ofereceu a ele um lugar na equipe de fábrica em 1965 para tentar correr com os carros da fábrica. Como piloto da Nissan, ele estabeleceu muitos recordes de volta nos carros protótipos como o R380, R381 e o R382. Mas os momentos memoráveis de verdade seriam guiando o Nissan Skyline 2000 GTR Hakosuka, onde ele não só ganhou vários troféus, mas também instigou o amor de toda uma nação de fãs do automobilismo. No cockpit do carro da Nissan, no começo dos anos 70, Kuni-san veio faminto por vitórias, mas a adaptação do japonês com aquele carro, e especificamente com o pneu, foram bem difíceis.
Mas não era só Kunimitsu que sofria para segurar o carro na pista. Todo mundo lutava para não perder o carro. Os pneus não acompanhavam a potência das máquinas que estavam em evolução. Você realmente não podia contar com os pneus para manter a aderência ao atacar uma curva, ou abrir um pouco além da tangência dessa curva. Então era quase que uma regra para os pilotos fazerem as curvas o mais devagar possível e acelerar devagar na saída dela para manter a tração. Já a Kunisan, que tinha a vantagem do repertório nas motos, tinha esse limite um pouco mais arrojado. Ao invés de seguir o manual conservador de todos os outros pilotos, Kunimitsu metia o pé no acelerador sem dó e, como já esperado, derrapava. Mas aí o japonês manejava a derrapada, mirando a saída da curva e só esperava o momento em que a aderência voltaria para então sim acelerar fundo. E foi aí que nasceu o drifting. Bom, agora chegamos na mesma época em que o jovem Keiichi estava assistindo tudo isso e ficando encantado. A partir dali, ele planejaria juntar dinheiro para comprar o seu próprio carro. Após o sucesso do Hakosuka GTR, a Nissan lançou o 110 GTR, também conhecido como Kenmeri. Esse é um dos mais incríveis carros já produzidos no Japão, e de alguma forma, Tsuchiya conseguiu juntar dinheiro para ter esse modelo como primeiro carro. Um pouco estranho, já que Keiichi vinha de uma família bem humilde. A ansiedade era algo que não mexia com Keiichi, então mesmo com um carrão à sua disposição, ele não foi direto para as corridas de Tougi. Ele negava todos os convites. Com a consciência da periculosidade de Usui Pass, Tsuchiya optou por ir até uma fazenda isolada e treinar drift todos os fins de semana por 4 anos inteiros. Foram 4 anos de prática de derrapagem, manuseio do volante, tudo isso para tornar a conexão entre máquina e homem em algo nunca visto antes. Só então, Keiichi se sentia pronto e era hora de enfrentar os Hashirya. O nocaute de Keiichi com os rivais foi rápido e inesperado para todos. Ninguém tinha a mínima chance de superar ele. Quase da noite para o dia, Tsuchiya se tornou o rei da montanha e os rivais vinham de todas as regiões possíveis para tentar tirar a sua coroa. Mas durante as corridas, quando as luzes traseiras do carro de Keiichi desapareciam, eles nunca mais o veriam novamente até a linha de chegada. Para Keiichi, foram 4 anos treinando sem plateia e incentivo de nenhuma pessoa sequer. Ele era adorado por todos com seu estilo extravagante de pilotar, ultrapassando seus oponentes em lugares que ninguém ousaria. Os burburinhos sobre a qualidade do jovem rapaz logo saiu da montanha e foi se espalhando até chegar na sua primeira oportunidade profissional, em 1977. Mas a alma de um piloto de Tougi nunca o deixaria. Muitos só foram conhecer Keiichi quando ele virou o juiz do D1 Grand Prix, principal campeonato de drift da época. Mas o seu passado nas montanhas e a dura jornada da sua carreira profissional quase ninguém sabia. Sua discreta estreia no automobilismo profissional aconteceu no Fuji Freshman Racing Series, que é tipo um campeonato que une os novos pilotos com universitários em uma competição de carros de turismo. Nesse campeonato ele pilotaria carros como Toyota Starlet e Nissan Sunny, que era como se fosse o Fiat Mobi e o Renault Kwid dos dias atuais. Palavras do roteirista, hein? Eram carros engraçadinhos com menos de 100 cavalos de potência, mas a potência não fazia diferença para Keiichi, que dominou a habilidade de dirigir aquele tipo de carro e rapidamente acumulou vitórias e começou a encantar as marcas, e consequentemente começou a ganhar patrocínios. Só que o japonês jogava duro com os patrocinadores. Mesmo vencendo com todos aqueles carros, ele sentia que estava sendo limitado por pilotar esses modelos. Então ele foi lá e pediu dinheiro para as marcas parceiras para comprar um carro novo, que responderam com algo tipo assim: lógico, vença o campeonato inteiro que a gente te arruma outro carro melhor. E assim, sem dificuldades, ele o fez. E em 1984 ele ganharia em troca um carro que juntos iriam fazer história no mundo das corridas. Só que, no Japão era algo muito deprimente ali naquela época para os entusiastas de carro. As empresas estavam focando em fazer algo mais simples, buscavam o melhor da eficiência em termos de gasto de combustível e de preferência de tração dianteira. Mitsubishi Mirage, Honda Civic e Toyota Tercel, carros mais vendidos da época, que são os melhores exemplos possíveis, e a morte dos carros esportivos era questão de tempo. Mas ali, meio apagado, sem atenção, jogado no canto das concessionárias, tinha o Corolla AE86, o único sobrevivente e defensor dos esportivos
contra uma legião de carros sem graça e conservadores. A Toyota, visando também não ficar de fora das vendas, lançou 2 modelos desse mesmo AE86. Um deles era mais econômico, de tração dianteira, mas ao seu lado estava o seu irmão rebelde, de tração traseira, suspensão esportiva e um motor de 1.6 litros. Para KT foi amor à primeira vista, e para os rivais, o maior pesadelo de suas vidas. KT dizia que para vencer, ele precisaria de um carro que ele pudesse confiar, que fizesse o que ele mandasse e respondesse com entradas sólidas e manuseio delicado. O AE86 e Tsuchiya sempre chegava em primeiro, independente das condições. KT e seu AE86 dominaram o Fuji Freshman por 6 temporadas, deixando para trás até carros mais potentes e avançados. Quando você está vencendo e ninguém está nem perto de superá-lo, o que você faz? Traçando um paralelo, vimos Verstappen em 2023 na Fórmula 1 parando sem a mínima necessidade nos boxes só para fazer volta mais rápida na última volta da corrida. Mas e Keiichi? Bom, ele se divertia ainda mais. E assim como fazia no Tougi, KT deslizava pelas curvas, ultrapassando enquanto derrapava. Uma verdadeira humilhação, para deixar qualquer piloto com muita raiva. O desempenho de Tsuchiya com a ferramenta em mãos era tão absurdo que a equipe Nismo passou a investigar o japonês por trapaça. Obviamente nada foi encontrado, e concordamos que isso tornaria a derrota deles ainda mais humilhante. Ele exagerava cada vez mais nos drifts, o que enlouquecia os fãs e irritava não só os rivais, mas também os oficiais, a polícia. Ele irritou as autoridades o suficiente para ameaçarem suspender a sua carteira de motorista. Mas era um caminho sem volta, sua reputação precedia e extrapolava o Japão. Todos passaram então a chamar Keiichi Tsuchiya de o rei do drift. O novo rótulo do japonês inspirou a revista Option a procurar ele e apresentaram uma proposta. Vamos mostrar a todos o estilo de direção mais selvagem possível do rei do drift. Então, eles passaram a acompanhar KT por vários finais de semana, filmando suas peripécias, atacando os Sui Pass com o seu A86 pessoal. O que lançaram é simplesmente um conteúdo atemporal e obrigatório para todos os entusiastas. Um compilado de 20 minutos do mais magistral drifting de todos, com o som cru, poucos cortes e a mais pura direção. O vídeo foi chamado de Plus Pi, e comparado ao tanto de informação que temos hoje, não parece nada demais, mas naquela época era algo inédito e criminoso. O país segue bem às riscas todas as regras, diferente de outros que não estão muito aí. Mas então ele causou um real impacto nas autoridades com aquele conteúdo, que foram voando exigir que as fitas VHS com seus vídeos fossem retiradas das prateleiras. Mas nós sabemos que a censura quase nunca funciona. Todo esse alvoroço só tornou o conteúdo da revista Option ainda mais procurado e valioso. Não à toa, em 1986, a revista Carboy realizou o que dizem ser o primeiro campeonato de drifting. KT não ficou para trás. 3 anos depois, começou seu próprio evento, visando os entusiastas. Com os campeonatos cada vez mais populares, KT passou a ser um dos principais juízes desses eventos, inclusive do famoso The One GP, o primeiro grande campeonato de drifting de carros de produção. Encerrando sua carreira por aqui, já estaria invejável. Além do legado, ele estava em todos os lugares, animes, mangás, como por exemplo a série de filmes New Initial D. Mesmo com toda a sua fama, o rei do drift não estava satisfeito. Ele queria ir mais longe. Em 1994, ele estreou nas 24 horas de Le Mans pela Honda NSX, mas não foi bem, ficou apenas em P18. Já no ano seguinte, pela mesma equipe, KT foi o campeão da sua categoria. O rei do drift enfrentou as 24 horas de Le Mans até os seus 44 anos em 2000. No período foram 3 pódios, ele correu pela Honda, McLaren e Toyota. O japonês chegou até a fazer algumas corridas de exibição com os carros da NASCAR em 98 e 99. Após a sua aposentadoria oficial das pistas, KT virou diretor de equipe da GT500 e GT300 da Arta Team até 2005. Alguns anos depois, ele fundou a série amadora chamada Drift Muscle, onde também foi juiz. O que dá para se encontrar de mais recente do japonês são alguns vídeos no YouTube, testando alguns novos esportivos e até tirando uns rachas com o seu incrível Toyota AE86. De fato, é uma carreira bem peculiar e ao mesmo tempo muito fera aí do piloto.
É sempre bom encontrarmos lendas do automobilismo, ainda mais sem precisar necessariamente citar as maiores categorias e mais famosas do mundo. E já que citamos alemães e vencedores mitológicos do automobilismo, você já ouviu falar da história de 3 pilotos improváveis, um deles ex-condenado, que pilotaram um dos carros mais icônicos que venceu a corrida mais difícil do mundo? Eu tô falando do Mazda 787B e como eles foram banidos após humilhar os adversários. Bom, já te conto com mais detalhes em 5 segundos, te vejo já.